Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouco mais sobre a família. Fiquem com a gente e aproveite muito esse momento. Eu sou o pastor Alexandre, professor e pastor do Colégio Concórdia de Santa Rosa, e a cada semana teremos um convidado com conhecimento sobre algum aspecto importante da relação familiar, a educação e a vivência pessoal. Então, bom proveito, não esqueça de compartilhar, deixar seu comentário e que possamos fazer sempre mais e melhor. Esse programa é para você. O assunto de hoje é educação de filhos com o uso de punição. Ou não, né? Esse é um assunto bastante polêmico. Convidei uma especialista no assunto, está aqui comigo a psicóloga Annelise Knebel. Aproveitem bem e com vocês então a nossa convidada. Annelise, bem-vinda ao programa. Olá, Alexandre. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Annelise Knebel, sou psicóloga clínica. Estou me especializando na área da infância e adolescência, mais especificamente em problemas do desenvolvimento. Primeiramente, quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de poder pensar acerca de um assunto um tanto quanto polêmico, né? Exato. Quando a gente olha a proposta do programa, não temos aqui, já vou deixar isso bem claro, né? Para que depois não venham as críticas ou as pedradas. Até podem vir críticas e pedradas, a gente gosta disso para poder fazer melhor, como foi dito no começo. Mas não temos aqui ideia de dizer que está certo ou errado, né? A gente vai pensar a respeito do assunto. É o Pensando Família. Porque o assunto é muito polêmico, né, Annelise? Quando a gente olha para a questão do castigo, da punição, da forma como as pessoas educam os seus filhos, eu tenho um princípio, respeito muito esse princípio, eu acho que ele tem uma validade bem grande. Dentro do meu CPF, nenhum CNPJ interfere. O que significa isso? Lá em casa, eu vou educar o meu filho como eu achar importante. Não vai ter nenhuma instituição que vai dizer como eu devo fazer. Agora, se eu causar prejuízo para o meu filho, fisicamente ou psicologicamente, por causa do meu jeito, e isso vai interferir na sociedade, então a gente pode conversar. Né? E mesmo assim não se diz certo ou errado, a gente dá conselhos e conversa sobre o assunto. A questão da punição, ela vem de um fato mais assim histórico, tradicional, e até existe muito conflito de gerações sobre isso, né? É algo a ser elaborado em função do histórico dessas condições, mas eu penso que precisamos pensar o quanto, a partir desses fatos históricos, estamos elaborando e pensando melhorias para o desenvolvimento, também para a criação das crianças, em como educá-las, a possibilidade de pensar, a partir disso, uma forma de melhorarmos cada vez mais. Exato, quando a gente fala sobre culturas diferentes e a melhoria, tem coisas que às vezes a gente diz assim, a avó vê o neto sendo orientado pela mãe e a avó pensa assim, no meu tempo era diferente. No meu tempo a gente já tinha uma forma mais incisiva de resolver as coisas, o que talvez hoje não funciona. Né? Eu tenho um filho de 14 anos, eu não dei nenhuma palmada nele, mas a gente tem dado para ele a questão de limites, porque nós temos um período de tolerância nas questões de o quanto se pode errar. Porque a maioria dos processos de formação são feitas através do erro e acerto. É assim que a gente faz. Adultos fazem assim, crianças fazem assim, mas o quanto a gente pode errar? Por desafio apenas? Há necessidade de um limite. Há necessidade de se dizer agora chega. Né? E tem uma tolerância para isso. No teu entender da psicologia, e a tua formação é com criança e adolescência, né? Pode falar um pouco sobre isso. Onde é que a gente entende esse limite? Penso ser muito importante deixar claro que estabelecer limites não é o mesmo que gerar traumas numa criança. O fato de estarmos estabelecendo um limite não significa que vai gerar um trauma. Claro, dependendo da forma como esse limite é imposto. Né? Precisamos pensar em formas de colocar esses limites sem que isso se torne uma agressão, uma violência, como em alguns casos, e em muitos casos, pode-se pensar a palmada, por exemplo. Bom, o que é a palmada? Como que você está ensinando o seu filho a partir da palmada? Você está ensinando a ele que o mais forte vence, que é o mais forte que manda. E o que acontece a partir disso? A criança tende a ceder aos mais fortes. E depois reproduzir esse tipo de comportamento, o comportamento da agressão. Aquela criança que
na escola, por exemplo, ao querer disputar um brinquedo com um colega, por exemplo, acaba agredindo para ter o que ela deseja, porque a criança, ela reproduz os comportamentos a partir do que ela vivencia, ela aprende a partir das vivências, e são essas vivências que ela tende a reproduzir no ambiente onde ela está inserida. Numa entrevista anterior a essa de hoje, nós falamos um pouco sobre as crianças, como elas são suscetíveis a brincadeiras e brincadeiras perigosas. E a Márcia Brum, que é a psicopedagoga aqui da escola e a coordenadora também, comentou a respeito exatamente sobre isso. Ela falou que é necessário que se tenha um espelhar no adulto na questão da coerência, né? E ele precisa se sentir seguro quando tem isso. Agora, quando o adulto tentando colocar limites lhe parece uma ameaça, eu acredito que ele vai também se sentir fraco, frágil, e vai reagir com violência. E quando a gente diz assim, o forte é aquele que bate, não, o forte é aquele que aguenta mais tempo. A agressividade é um sinal de fraqueza. Pode talvez acontecer de pais que usam a punição, e digo de novo, não estamos aqui fazendo juízo de valor, se está certo ou errado. A gente está pensando sobre o assunto, é o pensar sobre o que a gente está dialogando aqui. Um sinal de uma fraqueza ou um sinal de muita sensibilidade dentro do que é a educação com coerência. Vamos dizer assim, eu não sei como resolver isso aqui, então eu vou sentar a mão. Né? Eu não sei como dar jeito de explicar para o meu filho que ele não deve fazer isso, porque tem efeitos da sociedade que vão fazer. Essa teoria é muito chata, eu vou dar-lhe uma palmada. E aqui acabou o assunto. E a criança deixa de fazer coisas por medo, então. E não por entender que não pode. Sim, porque a palmada vem como uma forma de não se haver com aquilo que eu não tenho recursos para lidar nesse momento. Então, a palmada é colocada nesse momento. Para não, no sentido de não elaborar mais ou não dialogar, não conseguir, talvez, dialogar acerca do assunto que está em questão naquele momento. Quando a palmada vem nesse sentido, chegou num limite dos pais com o qual eles não estão conseguindo se haver, e é preciso sim parar para pensar qual vai ser o efeito da palmada ali. O que estamos querendo ensinar para essa criança a partir de uma ação violenta ou da palmada? Como queremos ensinar os nossos filhos? Porque toda ação causa sim uma reação. Então, o que estamos ensinando a partir disso? Quando a gente observa essa expressão palmada como um ato de violência, muitas gerações foram criadas com essa grande violência e hoje têm responsabilidades, não são traumatizados, vivem sabendo que tem coisas que tu pode fazer e coisas que tu não pode fazer, né? É o limite que dá segurança, e se não aprendeu no amor daquela conversa, é na dor. Não sair dando tapa a todo momento, não é isso. Mas se valer desse recurso, não vou dizer que tá certo ou errado, de novo, né? A gente tá querendo fazer ninguém quer ser sabonete aqui, é pra querer escorregar pros lados, não é isso, né? Mas é querer afirmar de que nem todo tipo de punição é uma violência, mas às vezes a criança precisa ser chamada a atenção de uma forma mais incisiva, né? Precisa ser chamada a atenção de forma mais incisiva. Até porque se a gente começar a pensar assim, vou educar pelo medo, a criança vai crescer. E daqui a pouco ela vai impor medo no pai. E vai crescer com medo. Né? Bom, será que precisamos utilizar da dor para ensinar? Será que essa é a melhor forma de ensinar uma criança a partir da dor? Será que não podemos utilizar de outros recursos, como, por exemplo, recursos intelectuais para isso? Legal essa provocação, sabe por quê? Porque eu lembro de uma história de uma criança que teve uma situação de não cumprir com uma ordem dentro da casa de um amigo. E naquela época da televisão no tubo de imagem, aquela televisão grandona, né? Que quebrava e estragava e caía, era um móvel gigantesco, precisava de uma mesa especial para colocar em cima. A criança foi jogar bola dentro da casa do colega e a bola bateu na TV, a TV caiu e quebrou. Pronto, ali estava feito um prejuízo. Então, não foi feito nenhuma violência física, não foi feito nenhuma punição com uma palmada, mas ela precisou experimentar a dor de uma outra forma. Quando ela precisou se responsabilizar, e aí foi muito educativo, precisou se responsabilizar pelo quê? Ela levou a TV da casa dela para a casa do amiguinho.
que ela estragou. Então, dentro da casa dela ficou sem a TV para a mãe, para o pai, para o irmão e para a avó. E para ele mesmo. Porque ele não cumpriu uma regra. Foi um ato de dor. Porque ele ficou sentido. É a dor psicológica. Poxa, eu tô sem a minha televisão. Não posso ouvir meu programa. Não posso fazer a minha rotina normal porque eu descumpri uma regra. É uma forma também de causar uma punição sem a dor física ou agressão, se a gente pensar por isso, né? Porque tem essa diferenciação da dor que é física e dessa dor, então, enquanto psicológica. Bom, será que diz de uma dor ou de uma falta que se estabeleceu ali? Falta daquele objeto, né? Bom, é muito diferente de uma dor física, né? Porque a criança não tem como se defender. Claro que assim, Alexandre, é muito importante deixar claro, e abrindo um parênteses, quando falamos de uma agressão ou a palmada, não estou me referindo àqueles casos nos quais, para o bem-estar da criança, precisamos contê-la de uma forma física, como uma forma de segurança para ela. Né? Porque, bom, se pensarmos naquelas crianças que são agressivas, impulsivas, que daqui a pouco se colocam em risco, sim, precisamos contê-las a partir da força física. Mas é muito diferente da palmada que não permite que essa criança se defenda. Né? Porque, bom, a partir de uma palmada, a criança não possui recursos para se defender. Por isso é muito importante trazer convidados que conhecem o assunto. Tu direcionou o assunto agora de uma forma tão importante, porque agora esclareceu muita coisa, talvez para quem estava em casa escutando. Dizer assim, a palmada, na verdade, é diferente da contenção física de uma criança que está se expondo ao perigo ou expondo outras pessoas ao perigo pela sua atitude inconsequente. Sim. E aí ser um pouco mais incisivo não quer dizer ser agressivo. E daqui a pouco aparecem situações em que as mães e os pais estão sendo vistos pelos outros como quem está agredindo. Mas na verdade ele segurou com força a criança e chamou atenção com um pouco mais de dedicação para salvar a vida. Sim, Nem digo como no momento de perigo, mas com cuidado, com amor, com puxa vida, meu filho, presta atenção no que tu tá fazendo, tu vai causar mal para ti e para os outros, né? E aí não tem problema nenhum. E a gente tem que ficar com isso bem claro, né? Porque é dever dos pais assegurar a vida desta criança, né? Cuidar desta criança. E daqui a pouco é preciso sim se utilizar determinados recursos para conseguir dar conta disso. Né? Exatamente. Também hoje em dia se pensa muito acerca da negociação com a criança. Bom, negociar com a criança para que ela compreenda os limites. Né? Não estou aqui para julgar, mas fico pensando o quanto essa negociação sim pode ser válida pelo fato de estar sendo colocada no lugar de uma possível palmada, porque ela permite que a criança dialogue, que ela reflita acerca das consequências do que ela está escolhendo, e ao mesmo tempo é muito importante, ao final dessa negociação, dessa discussão de um fato em específico, ficar claro para a criança que os pais participaram dessa decisão, que no final das contas a decisão foi sim dos pais, porque daí eles estão impondo um limite que está para além da força, que é um limite do saber dos pais, que é o qual a criança precisa respeitar. Esse saber que vem dos pais, assim como o saber que vem dos nossos avós, que é o que é transmitido de uma forma transgeracional, de geração para geração, esse saber. E é possível sim irmos aprimorando esse saber, né, para então aplicar nos nossos filhos. As gerações mudam, mas o sistema de educação para a preservação da vida e da saúde é o mesmo. Não tem diferença nenhuma do tempo que o avô educava. Era para o amor e para a coerência e para o crescimento da criança. E se hoje os pais pensam em educar, tem que ter o equilíbrio para não deixar livre a ponto de dizer assim, não, deixa ele, porque ele tem que aprender. Não, peraí. Vai lá e ensina ele. E uma das coisas que tem de diferença, o meu filho tem 14 anos, tu tem um filho que casualmente nossos filhos têm o mesmo nome, né? Também os dois se chamam Bernardo. Qual é que é a idade do teu filho? O meu tem 6 anos. 6 anos. Então, o teu filho ele já tem uma outra geração, e tudo muda muito ligeiro, né? De que elas aceitam a argumentação. Tu não consegue mais hoje dizer para a criança, não mexe no botão da TV. Por quê? Explica para ela. Ela vai entender que não é para mexer. Agora dizer não porque não,
já não resolve? E elas vão se sentir contrariadas a tal ponto de insistir para saber. E aí o pai se irrita e dá uma palmada, ou dá uma punição, ou vai para uma atitude mais física. Se ele explicasse na primeira vez, não ia ter nenhum problema. Agora, tem pai que não tem paciência. Tem mãe que está no seu limite, inclusive naquela situação de estar o dia inteiro fora, não consegue mais voltar para casa em tempo de ver o filho acordado ainda, às vezes já está dormindo, sai de casa antes de ele acordar. Situações assim que os pais têm até uma dívida com os filhos, por isso, deixa fazer. E aí lá na frente a vida vai ensinar com um preço muito alto, né? Muito alto de uma coisa que podia ter sido corrigida bem cedo, né? Porque eu não sei se essa dívida pode ser paga desta forma. Tá aí um equívoco que muitas pessoas pensam que pode, né? Sim. E essa dívida é uma dívida que fica, ela não pode ser compensada com liberdade em excesso. Isso até é perigoso. A criança clama por limites, mas como a gente vai fazer isso? É o nosso pensando família de hoje, né? Conversar um pouco sobre esse assunto. E penso que essa palavra que tu trouxe é fundamental para pensarmos a educação dos nossos filhos, o equilíbrio. Buscar um equilíbrio na educação, porque sim, é preciso dedicar um tempo para a criação dos filhos, para a educação, para impor limites. Quando estamos dedicando esse tempo a eles, eles estão aprendendo, estão agregando conhecimento, um conhecimento que vem de casa para enfrentar o mundo lá fora. Porque é onde ela vai encontrar recursos para se haver com o mundo, com o que há de vir na sequência. Exatamente. Né? E muitos dizem assim, eu vou fazer agora para não sofrer consequências depois. E alguns dizem, eu não fiz no passado, eu estou sofrendo as consequências agora. Nunca é tarde para orientar. Sim. Nunca se diz assim, eu não tenho mais o que fazer com o meu filho que teve problemas. Eu acho que não, a gente tem tempo, mesmo que tenha 6, ou tenha 14, ou tenha 25, ou tenha 60 anos, é possível aprender. Né? E a orientação, aí que está um tanto do equilíbrio. Orientar com amor, carinho, dedicação, fazer com que o outro entenda que aquilo é para o seu próprio bem, para o bem de todos. Bom, se ele não quer entender assim, vamos ser um pouco mais incisivo com limites, sem agredir ninguém. Né? Sem agredir ninguém. Porque a vida em sociedade, para viver em sociedade, se tem limites a seguir. E a criança precisa aprender isso desde pequena para que ela não sofra quando chegar lá fora. Bom. Exato. Annelise, nem percebe, mas nós estamos aqui quase 20 minutos conversando. O nosso assunto ele é bem interessante. Eu gostaria muito da participação de quem está nos ouvindo, de mandar perguntas, trazer suas opiniões, participar mesmo, interagindo com o programa. Podíamos falar aqui um bom tempo, né? Nosso tempo um pouco restrito. Palavras finais. Toda dedicação a uma criança, a educação da criança é algo que fica para a vida dela. Você está construindo na sua casa a individualidade, a subjetividade do seu filho. Como você está fazendo isso? Como você está se dedicando a fazer isso? O que você está ensinando para o seu filho a partir dos seus exemplos? Isso é o que fica. Dedicação. Podia-se fazer um resumo da nossa entrevista de hoje, é dedicação. Sim. Essa palavra apareceu aqui no finzinho. Porque requer dedicação. Isso, né? Dedicação. Não é tarefa fácil e requer muita dedicação. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Sim. Bem assim. Annelise, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o desafio, né? Até às vezes parece que o microfone vai dar uma mordida na gente, mas não, né? É tranquilo, Sim. A gente vai levando o assunto e te convido justamente para vir em outros momentos, falar sobre outros assuntos. Vai ser nossa convidada, com certeza, se assim sentir à vontade. Com certeza, é uma oportunidade muito, muito gratificante para mim de estar aqui nesse momento conversando contigo sobre um assunto tão importante. Como você falou, poderíamos ficar a tarde inteira aqui conversando sobre esse assunto, porque sempre tem questões a se pensar. Espero que tenhamos esclarecido algo e também deixado questões para que os pais possam pensar e refletir para aplicar nas suas casas. Certo, então. Muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Dá um tchau pro pessoal aí. Pessoal em casa, fiquem bem. Tchau.